Você encontra ele sempre perto das chamas azuis, a marca registrada da localização da sua loja. Welcome! No começo ele parece bem suspeito, mas depois você passou a confiar no cara. E mesmo com alguns comportamentos suspeitos, eu aposto que você até ficava mais aliviado toda vez que encontrava um mercador pelo seu caminho. Thank you. Além do mais, eu não sei se o Leon ia conseguir sobreviver às hordas de inimigos de Resident Evil 4 sem a ajuda dele. Mas você nunca se perguntou quem diabos é esse cara? Porque apesar do mercador de Resident Evil 4 ser muito importante no jogo, ele é com toda certeza o personagem mais misterioso de toda a saga Resident Evil. Nesse vídeo você vai conhecer uma teoria que esclarece a dúvida da identidade do mercador, ou como eu e os meus amigos costumam chamar, o What You Buy. What are you buying? Beleza, então vamos lá pro vídeo. Ok, então vamos começar com o que é confirmado oficialmente sobre o mercador. Essa é a descrição dele no manual do jogo, se você comprou Resident Evil 4 em HD, que saiu faz algum tempo. Esse manual ele vai estar em PDF. Aqui diz: um vendedor de arma que usa um grande casaco preto. Uma chama azul marca a localização de sua loja, e ele parece ser capaz de cruzar grandes distâncias em um piscar de olhos. Ele carrega uma grande variedade de armas dentro da sua mochila e casaco. É óbvio pela sua aparência que ele é um ganado, mas ele não vê forasteiros como uma ameaça, e negocia com qualquer um desde que o preço esteja correto. Ninguém sabe como ele consegue as armas, mas a sua seleção é o suficiente até para impressionar Leon. Ele é muito bom nas negociações, sempre elogiando o comprador com frases como "essa é a escolha de um ávido colecionador de armas", ou "precisa de coragem para usar essa arma". Então vamos lá, aqui é confirmado que ele é um infectado pelo Las Plagas, e a descrição também dá algumas dicas do que eu vou falar mais lá na frente. Mas sobre o fato dele ser um ganado, isso já era suspeito porque os olhos dele de noite, eles brilham vermelhos, assim como todos os outros infectados. Mesmo assim, ele não responde o chamado do Sadler, e ele é diferente dos outros ganados, porque os ganados eles atacam qualquer forasteiro sem pensar duas vezes. E ele conversa, ele negocia com eles para um benefício mútuo. Então, o mercador ele tem um nível de consciência maior do que os infectados comuns. Então vamos lá, existem 3 tipos de Las Plagas. Tem o subordinado, que seria um ganado comum. Tem um mestre, que é quem controla os subordinados, como o Sadler e o Ramon Salazar. E também tem um Las Plagas do tipo controle, que dá o poder do parasita ao portador, mas não tira a vontade própria dele, como o Vitores Mendes e o Krauser. Esse tipo de parasita ele é diferente dos outros porque os portadores podem ir contra a vontade do parasita mestre. Dando um exemplo, o Vitores discordava com o Sadler em como lidar com o Leon. O Sadler ele queria ganhar tempo para que o parasita do Leon e da Ashley crescesse. O Vitores obedece por um tempo, mas tem uma hora que ele tá com foda-se e tenta mesmo matar o Leon. O Krauser também ele tinha problemas com o Sadler e os dois só estavam se usando como aliados. Mas tem um diálogo que o Sadler diz que estava planejando matar o Krauser por considerar ele uma ameaça. O parasita do tipo controle é o único tipo que se encaixa no mercador, porque ele obviamente ainda tem a sua vontade própria. Mas e quanto ao poder do parasita, já que o mercador não mostra nenhum poder no jogo? Olha, pode ser que ele demonstre e você não percebeu. Por exemplo, quando você mata o mercador, ele não se dissolve no chão como a maioria dos inimigos. Isso porque ele não está realmente morto. Eu vou explicar. Quando você acerta ele com qualquer ataque, por mais fraco ou mais forte que seja, o mercador morre, entre aspas. Na próxima vez que ele deveria aparecer, ele não aparece. Mas ele aparece de novo a partir do próximo ponto. Então isso quer dizer que ele só fingiu a sua morte quando você o atacou. E isso faz sentido porque mesmo os ganados do nível mais baixo, eles são mais resistentes à bala do que um humano normal. Então, para um infectado normal, morrer com um golpe fraco como uma facada já é bem difícil. Imagina para um infectado que tem um parasita do tipo controle, já que o Krauser e o Vitores têm uma resistência muito grande. Então beleza, como os dois eles são os únicos personagens confirmados no jogo
como portadores do parasita controle, e são personagens bem fortes, dá para deduzir que o Mercador tem um nível de resistência parecido, ou até maior do que esses personagens, já que ele não morre completamente nem se você usar a Rocket Launcher, que é uma arma que mata qualquer chefão com um único tiro. Ok, agora nós sabemos que ele é infectado com parasita controle, mas quem é ele? Qual é o seu objetivo? Então beleza, enquanto você está na parte da vila, você pode encontrar uma porrada de anotações feitas pelo Bitores, e em uma dessas anotações ele menciona o avô do Luiz Serra, dizendo que ele costumava caçar nessa região e que tinha muitas passagens secretas subterrâneas, mas que ele foi dado como morto. Eu vou ler aqui o arquivo na íntegra, que vai ter muita informação importante que eu vou usar, beleza? O paradeiro de Serra ainda é desconhecido, provavelmente que ele esteja usando uma velha passagem secreta ensinada pelo seu avô, que costumava caçar nessa região muito tempo atrás. Eu estou certo de que ele está escondendo a nossa propriedade em algum lugar da floresta. Se o seu avô estivesse vivo, eu o teria usado para encontrar Serra, mas como ele descobriu sobre o ovo injetado em seu corpo e o fato de que ele foi capaz de removê-lo antes de chocar é preocupante. Então beleza, ser um caçador local explicaria a origem das armas do Mercador e como ele conhece tão bem essas armas. Inclusive quando você vai comprar o Hand Cannon, que é uma arma secreta, o Mercador ele te zoa e ainda faz uma referência sobre caçadas. Stranger! What you need that for? Going hunting an elephant? Na descrição do personagem que eu falei antes, menciona o fato de que ele viaja grandes distâncias em um piscar de olhos. Então, as passagens subterrâneas seriam atalhos usados pelo Mercador para chegar nos lugares mais rápido. Você pode encontrar o Mercador em algumas passagens subterrâneas ao longo do jogo, mas tem uma que merece destaque, e é nessa passagem que você encontra a base do Mercador, uma porrada de armas e munições que impressionam até o Leon se você checar os lugares. No mesmo lugar você encontra um túnel em que passa um rio, mas você não pode fazer nada sobre isso nesse ponto do jogo. Mas em outro ponto do jogo você encontra uma lancha que te leva a outra parte da vila super rápido. E qual é o lugar que você chega? Você chega exatamente na mesma base de operações do Mercador que você passou antes. E no jogo, as duas únicas pessoas que sabem como fazer isso é o Luiz Serra e o seu avô. O medo de ter que enfrentar desastres naturais, atentados terroristas e guerras nucleares vira muitas vezes obsessão. É o caso de Tony. Ele admite estocar toneladas de suprimentos em sua casa, mas considera a compulsão um hobby. Ele também garante estar preparado para defender suas reservas de comida. Por causa do medo excessivo, Tony também se especializou no manuseio de diferentes armas de fogo, inclusive de uso militar. Esse fuzil, por exemplo, está sempre carregado. E por perto dele, nós temos várias armas e muita munição. Também temos armas silenciosas e mortais. Pode ser um hobby excessivo, mas é um bom hobby. Você pode se orgulhar se alguma coisa acontecer e você estiver preparado para ajudar a sua família. Agora, sobre o avô do Serra ser dado como morto, o Mercador faz a mesma coisa quando você mata ele. E sinceramente, fingir a própria morte na saga Resident Evil não é grande coisa, cara. O Wesker já fez isso em Resident Evil 1, a Ada fez isso em Resident Evil 2 e provavelmente fez de novo no 6. O Krauser fez isso para se aliar ao Wesker. Então, enfim, você entendeu. Fingir a própria morte em Resident Evil não é tão difícil assim. Então, todas essas evidências, elas apontam pro avô do Serra como Mercador. E, sinceramente, eu acredito mesmo que seja ele. Agora, como o avô do Serra se encaixa nessa história? Beleza, eu tentei juntar as peças do quebra-cabeça pra gente ter uma ideia do papel desse personagem no jogo. Então tá, esse é o único arquivo que dá informações sobre o avô do Serra, e aqui o Bitores diz sobre usar o avô do Serra para poder achar ele. Então isso dá a entender de que a algum ponto da história o avô do Serra era um dos lacaios da vila, até ser dado como morto. O meu palpite aqui é de que ele fingiu a sua própria morte e se infectou com um parasita de controle, porque esse era o único modo dele escapar do culto dos Iluminados com a própria mente, não sendo escravo do parasita mestre. E além disso, ele ainda ganha os poderes sobre-humanos que o parasita de controle dá.
Então tá, como o mercador ajuda o Leon, é bem óbvio, ele vende armas, ele negocia e ele acompanha a jornada do Leon. O mercador acompanha o Leon porque o Leon dá lucro, e também porque assim ele ajuda a acabar com o culto dos Iluminados. É basicamente dois grandes benefícios para o mesmo cara. Mas eu acredito que o mercador também ajuda o Sera. Nessa parte do arquivo, o Bitores questiona como o Sera descobriu que ele estava infectado com o ovo do parasita antes que o ovo chocasse. Então, se liga na explicação. O Sera, ele é um cientista que foi capturado logo no começo do jogo, mas quando você encontra ele de novo, ele está armado com uma Red 9, que é a pistola com a maior capacidade de dano do jogo. Como ele conseguiu essa arma? Essa arma ela só pode ser obtida através do mercador. E, além disso, o mercador, como seu avô, deveria ter sentido e avisado para o Sera sobre o ovo de parasita dentro dele. Lembrando que o mercador e o Bitores têm o mesmo tipo de parasita, e o Bitores conseguiu sentir o ovo de parasita dentro do Leon nessa cena. Então dá para se assumir que o mercador tem a mesma habilidade. Enfim, eu acho que a história faz mais sentido desse jeito e muita coisa se encaixa para ser só coincidência. Mas o que você acha disso? Você acha que o mercador é mesmo o avô do Luiz Sera? Ou ele é só um meio para existir compras no jogo? Ia ser muito sem graça se eles dessem essa explicação, né? Então é isso, galera. Essa foi a teoria de hoje. Deu um maior trabalho de pesquisar a fundo essas paradas. Então, se você gostou, não esqueça de dar um like no vídeo e, se possível, mostrar para um amigo seu que curta Resident Evil também, beleza? Então é isso, valeu e a gente se vê no próximo vídeo. Thank you. Resident